Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Este é o nosso 8º programa conversando sobre os pós de rocha para remineralizar o Brasil, que é transmitido pelo canal Mineral. Lembro que vocês podem acessar os programas anteriores e outros exibidos pelo canal Mineral, acessando a página do canal Mineral. Por isso, gostaria de sugerir que vocês se inscrevam e fortaleçam iniciativas como esta para divulgar ciências e o conhecimento para todos. Agradeço pelos comentários relativos aos programas anteriores e pelos e-mails com dúvidas e sugestões. No programa de hoje, vamos discutir um tema importante e inovador relacionado aos bioprocessos para a otimização de remineralizadores em solos tropicais. Para discutir este tema, convidamos a recém-doutora Fernanda de Paula Medeiros, que está aqui com a gente, que acabou de concluir o seu doutorado no programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas na Universidade Federal de Viçosa. A Fernanda tem o doutorado, portanto, em Viçosa, o mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural na Universidade de Brasília, e, com alegria, eu quero dizer que tive o privilégio de ser sua orientadora. Ela é engenheira florestal também pela Universidade de Brasília, e desde sua graduação tem desenvolvido sua pesquisa em temas relacionados ao remineralizadores, a tecnologia da rochagem. Eu gostaria de mencionar que a Fernanda é uma cientista que representa muitas das qualidades inerentes aos pesquisadores deste tema. Ela foi forjada e capacitada para ter uma visão técnica, científica interdisciplinar, sem descuidar dos necessários conhecimentos e conceitos específicos dos vários temas relacionados à rochagem. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. É uma alegria que você esteja aqui para nos contar um pouco da sua aventura do conhecimento na tese. Vamos às questões que eu gostaria que você abordasse. Sua tese mostrou que a interação entre remineralizadores, no seu caso, é um tipo de rochas ainda sem registro, e os micro-organismos potencializam o acréscimo da oferta de nutrientes no solo. Você poderia nos contar como foi o processo e os principais resultados? Com certeza, Suzy. Olha, primeiro eu queria agradecer pelo convite do Canal Mineral para debater, falar um pouquinho aí sobre essa temática que é tão importante nos dias de hoje, né? Está cada dia mais latente a questão da tecnologia da rochagem, ela está ficando cada vez mais comum no meio agrícola, então fico muito satisfeita de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolveu. Esse trabalho foi desenvolvido lá na Universidade de Viçosa, mas também, como você falou, em caráter interdisciplinar também, teve envolvimento com agricultores, familiares. A gente teve um foco muito grande para a produção de café, utilizando aí esses bioprocessos para que a gente pudesse tirar o melhor que esses materiais minerais pudessem oferecer para a gente. Eu não posso chamá-los de remineralizadores porque, de fato, eles não se encaixaram na IN número 5, devido ao fato de que eles tinham acima de 25% de sílica livre. Isso impede que eles sejam cadastrados como remineralizadores, mas ainda assim eles apresentaram acima de 9% de soma de base, então isso possibilitou também que a gente tivesse resultados bem interessantes no uso desses materiais que permanecem aí como pós de rocha. No caso dos bioprocessos que eu analisei dentro da minha tese, eu analisei 2 tipos deles, que são a vermicompostagem. No caso, a gente vermicompostou os materiais, a gente utilizou o gneiss e o esteatito, e um outro trabalho de campo eu utilizei só o gneiss em sistemas agroflorestais. Eu vou falar um pouquinho dos 2 estudos, ok? Bom, no trabalho que a gente utilizou o gneiss e o gneiss, ele é uma rocha muito comum lá na zona da Mata Mineira.
ela é muito utilizada, é uma rocha muito utilizada para construção civil. Então, é uma rocha assim, muito acessível a todos. Ela é uma rocha muito rica em potássio e zinco. E como eu coloquei para vocês, ela possui acima de 25% de sílica livre. Mas o potencial dela de nutrientes se mostrou muito interessante, bem como para o esteatito. O esteatito ele é conhecido como a pedra-sabão. Ela veio lá da região de Ouro Preto. É uma rocha que ela possui pode ter até 70% de talco, e ela é muito rica em magnésio e também em zinco. Então, assim, são nutrientes que são muito importantes aí para a cultura do café, né? E agora, uma questão importante sobre o esteatito é que ele possui teores altos de níquel e de cromo. E essa era uma limitação da gente estar utilizando essa rocha para fertilizar os solos. Mas aí, entrando na parte dos bioprocessos, a gente realizou um experimento onde a gente inseriu pós de rocha no processo de vermicompostagem, ou seja, a gente realizou tratamentos onde a gente inseriu esses pós de rocha misturados ao esterco, e as minhocas californianas comeram esse material, e através do humus das minhocas a gente produziu um substrato para a produção de mudas de café. Esse trabalho teve a duração de 6 meses, em casa de vegetação, onde a gente observou o crescimento das mudas de café, o desenvolvimento radicular, mas também a gente analisou as questões das modificações no solo, as alterações que a gente teve no solo após os 6 meses, e também a questão do acúmulo dos nutrientes no tecido vegetal, principalmente tentando entender como que se esses metais poderiam oferecer alguma toxidez para as plantas. Bom, esse trabalho foi muito interessante porque o processo de vermicompostagem em si, as minhocas, elas fazem um processo aí muito importante para nós, porque o trato enzimático das minhocas possibilitaram a disponibilização dos nutrientes no humus ao final, e possibilitou que a gente utilizasse esse substrato lá para a produção das mudas. E também esse trabalho ele foi continuação de um trabalho proposto por Souza, por Maria Eunice de Souza, em 2018. Ela tinha realizado esse trabalho com a vermicompostagem, e no trabalho dela, ela mostrou para a gente que as minhocas elas bioacumulavam boa parte desses metais. E ao fazer a análise química do vermicomposto no final, a gente observou que realmente diminuiu muito a quantidade desses metais no composto que a gente utilizou nas plantas. Então, isso foi muito favorável, não só para a disponibilização dos nutrientes que a gente queria utilizar, que eram interessantes para as plantas, mas para bioacumular esses metais no corpo das minhocas. Então, isso foi um processo importante com relação aos metais. E aí, quando a gente aplicou os tratamentos no solo, a gente montou tratamentos onde a gente colocou as rochas puras misturadas ao solo, mas também os tratamentos com a vermicompostagem enriquecida com os pós de rocha, e um vermicomposto puro também. E aí é claro que a gente observou nos parâmetros de crescimento, por exemplo, que onde havia os vermicompostos, as plantas cresceram mais. Porém, onde a gente tinha a presença ou do gneiss ou do esteatito, as plantas cresceram muito mais que 50% do que é considerado na literatura para um crescimento de muda de café, por exemplo. Então, a gente teve resultados muito interessantes em se tratando de crescimento das mudas, e também com relação ao desenvolvimento radicular. A gente observou assim uma diferença gritante no desenvolvimento radicular das plantas quando adubadas com vermicomposto, seja com esteatito, seja com gneiss. E também questões muito interessantes e positivas com relação aos parâmetros do solo. A gente observou que houveram alterações bem interessantes com relação ao pH, a soma de bases e a capacidade de troca catiônica. Então, foi um trabalho bem interessante, onde a gente observou que a vermicompostagem ela é capaz de fornecer nutrientes, né, de disponibilizar os nutrientes presentes nos pós de rocha, e assim melhorar e garantir que as mudas, no nosso caso de café, estivessem mais nutridas, mais sadias, para que elas possam ir a campo e se desenvolver mais e apresentar aí crescimentos satisfatórios, já que a gente sabe que é muito importante que a qualidade da muda pode garantir, sim, uma produção satisfatória ao final da produção. Já quando Fernanda,
Oi? Queria te interromper um pouquinho, porque eu queria que você falasse também da parte que você desenvolveu, que foi relacionada à interação dos remineralizadores com os agricultores. Então, vou chegar Então, aí nessa parte. Aí eu vou então, entrar vou agora. só para as pessoas entenderem que o projeto teve pelo menos duas partes. Uma parte de testes em casa de vegetação, conforme determina os rigores aí da experimentação agronômica, mas você também fez uma parte com os agricultores da região da Mata Mineira. Da Mata Mineira, E exatamente. queria que você contasse um pouquinho sobre esses resultados, no que se refere, por exemplo, à produção e mesmo à transição do manejo, incorporando os pós de rocha. E no final, se sobrar um tempinho, dá uma palhinha para a gente sobre os efeitos sensoriais na qualidade do café. Vamos lá, vamos chegar. Bom, eu estava contando um pouquinho de para vocês sobre a questão do primeiro bioprocesso que eu estudei, que foi a vermicompostagem. E detalhe que todos esses vermicompostos, eles foram produzidos na casa dos agricultores. Esse trabalho, gente, ele partiu de uma demanda dos agricultores da Zona da Mata. Quando eu iniciei o meu doutorado, eu me reuni com a Associação de Agricultores Orgânicos de Divino, que é uma região muito próxima à minha universidade, de lá de Viçosa. E foi a partir de uma demanda desses agricultores que estavam em transição agroecológica do estudo do Gneiss, porque eles já haviam ouvido falar da utilização do Gneiss na agricultura, mas de fato a gente não sabia como que esse material poderia afetar positiva ou negativamente o uso do Gneiss nos agroecossistemas. É uma região em que há um terroir muito interessante para a produção de café, e isso é muito válido, mas os agricultores eles estão empenhados em produzir café em sistemas agroflorestais. E é aí que a gente entra no meu segundo bioprocesso estudado na tese. A gente utilizou o sistema agroflorestal como o pó de rocha entrou no sistema agroflorestal como uma ferramenta para que a gente pudesse melhorar a qualidade do solo. E dentro dessa parte da tese, a gente buscou tentar entender como que a qualidade do agroecossistema, a qualidade do solo, poderia interferir na qualidade final do café. E falando de qualidade, de café, a gente tentou entender a qualidade desde a qualidade física, físico-química e sensorial do café, porque até então o café era uma cultura que ele é valorizado, ele é colocado como qualidade, como um café gourmet, um café especial, a partir da análise sensorial. Mas a gente também na tese pode provar que os outros parâmetros de análise do café, como análise de defeitos, como a corrente elétrica do café, a acidez do café, a acidez titulável, o pH do café também são parâmetros importantes para indicar a qualidade do café. Um parâmetro, por exemplo, muito interessante que a gente observou foi a densidade do café. A gente observou que cafés produzidos em sistemas agroflorestais adubados com os pós de Gneiss, a gente observou que a densidade do café foi muito maior. E a densidade do café quer dizer o quê? Quer dizer que o café conseguiu produzir grãos em perfeita qualidade, ou seja, sem brocas, muito bem nutrido, com uma qualidade de absorção de água interessante, e isso vai se refletir diretamente na qualidade sensorial do café. E, bom, eu queria destacar que nesse experimento que nós fizemos com sistemas agroflorestais, nós comparamos as áreas de sistemas agroflorestais em propriedades rurais com as famílias, mas também áreas de pleno sol, ou seja, o café em sistema de monocultivo adubados com Gneiss. Ou seja, os dois ali estavam em sistemas orgânicos, só que um em monocultura e o outro em sistema agroflorestal. E o que é muito interessante para a gente colocar sobre os sistemas agroflorestais é que a questão da biodiversidade presente no sistema favorece muito a qualidade do solo, porque a partir do momento que nós temos uma diversidade grande de plantas, a gente também vai ter uma diversidade grande de micro-organismos agindo no solo, favorecendo a ciclagem dos nutrientes.
E aí, dentro da qualidade dos solos, a gente analisou alguns parâmetros também interessantes que puderam garantir aí a qualidade do café. Então, esses bioprocessos foram muito importantes para mostrar para a gente que o pó de rocha em si ele tem uma atividade muito lenta e que a partir do momento que a gente utiliza as ferramentas de vida no solo, a gente pode favorecer a disponibilização dos nutrientes, a gente pode favorecer aí as plantas mais nutridas, a gente pode garantir também e isso a gente observou no experimento de SAF também, por exemplo, que as plantas presentes no SAF, elas apresentaram menor quantidade de pragas, por exemplo. Então, a gente observa que há um controle biológico intenso acontecendo nos sistemas agroflorestais, diferente do sistema pleno sol. Uma questão importante que a gente observou, por exemplo, é que existem alguns estudos indicando que o ingá, por exemplo, é uma planta que o bicho mineiro, que é uma das pragas, né, dos insetos indesejáveis no sistema, esse bicho mineiro ele prefere comer os exudados do ingá a comer o café. Então, a gente observou que esses insetos indesejáveis eles deixaram de atacar o café para estar se alimentando de outras culturas do sistema e assim o sistema consegue se equilibrar em si. E além do mais, a gente sabe que os sistemas agroflorestais podem favorecer aí outras questões importantes, como o microclima do sistema, a umidade do solo, questões aí que podem favorecer também a produção de um café de qualidade. Então, o pó de gneiss foi uma ferramenta importante para que a gente pudesse garantir aí uma qualidade maior dos grãos de café e assim garantir com que esses agricultores adquirissem mais valor no produto final do café. Gente, queria destacar que esse trabalho desenvolvido com os agricultores em sistemas agroflorestais, ele teve a duração de 2 anos. Então, é importante destacar que para o café, ele precisa de um tempo, né, de incorporação ali no solo para que as plantas possam, de fato, absorver esses materiais, esses nutrientes. E também que o manejo do sistema agroflorestal também é um processo muito importante. Tá? Dentro dos sistemas, não adianta a gente simplesmente colocar o pó de rocha e achar que é isso, né? É necessário também que haja sempre um manejo de cobertura do solo para que esses materiais possam, de fato, ser eficientes, tá? Eu gostaria de agradecer à professora Suzy pelo convite, ao pessoal do Canal Mineral, uma honra estar aqui com vocês e agradecer e até a próxima. Espero continuar aí colaborando com a pesquisa sobre remineralizadores, para que a gente possa, enfim, aí garantir um pouquinho da nossa soberania enquanto país no acesso aos nossos fertilizantes. Muito obrigada, Suzy. Muito bacana esses resultados. Eu espero que em breve você possa publicá-los. Eu acho que tem muita novidade que em 15 minutos é impossível de falar nesse tempo do nosso programa. Mas desde já quero te dar os parabéns pela tese, pelos resultados que você obteve e desejar que você tenha um futuro aí nesse tema, continue no tema da rochagem e que consiga, então, contribuir ainda mais com o desenvolvimento do uso dos remineralizadores no Brasil. Nós estamos no caminho de alterar a rota tecnológica da produção agrícola. E quando você fala em remineralizadores, sistemas agroflorestais, experimentos observacionais com agricultores, eu acho que é isso que nós precisamos, é nessa rota, nessa trilha que nós precisamos percorrer aí os caminhos do futuro. Mais uma vez, parabéns, muito obrigada, e voltamos a conversar aí mais adiante. Um grande abraço a todas e a todos. Até o próximo.